De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 4h03 desta tarde, abafada. A temperatura no momento aqui em Pinheiros, São Paulo, é de 25 graus. A mínima prevista para hoje de 15. Não chove. As informações são sempre da Clima Tempo. É com muito prazer que pela primeira vez eu recebo em nosso programa o técnico em paisagismo, o Gabriel Polo. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. É um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é hoje. meu. Até porque eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que faz um técnico em paisagismo. Claro, Fábio. Bom, a gente, além de consultar as pessoas a recomendar plantinha, entender como que tá as plantinhas na casa das pessoas, a gente também costuma fazer projeto, a gente costuma fazer toda a parte de consultoria para as empresas também, para escolher plantas para colocar nos ambientes, ajudar as pessoas a entenderem quais são as opções que elas têm de planta para colocar. E é um trabalho muito específico, muito importante. E é bem diferente da jardinagem, por exemplo, que é um trabalho mais mão na massa. Sim. Que é mão na terra, de fato, né? O seu é o estudo mesmo de como que a planta vai se desenvolver, por exemplo, numa cozinha, numa área de luz, num escritório, num consultório e assim por diante. Perfeitamente. Quando a gente fala a respeito de plantas para casa, a gente tem que se preocupar sempre com a iluminação, né? Porque isso. As plantas, elas se alimentam também da fotossíntese. Isso. Elas fazem a fotossíntese para poder estarem com vida. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui na 3 para a gente compreender melhor. Claro, claro. Assim como você provavelmente já passeou num bosque, numa floresta, e você percebeu que existem plantas mais altas, plantas mais baixas, e elas, por conta da altura, umas precisam mais de água, outras precisam menos de água, de luz. E no caso da luz, por exemplo, a gente tem 3 principais, que é o sol pleno, no caso as plantas mais altas, as árvores, aquelas coisas monstruosas que a gente vê na rua. Sim. As médias, que são as de meia sombra, ou seja, não é nem sol pleno e nem sombra, e as de sombra, que são plantas de fato para o ambiente interno. Então a gente tem essas 3 divisões, essas 3 categorias que a gente usa para dividir a luz das plantas. Consequentemente, a água também. Quanto mais sol, mais água precisa, exceto os cactos, por exemplo. Cactos, né? A gente estava conversando nos bastidores, né? Exato, exato. E isso vai ajudar muito na hora da gente escolher a planta. A gente entender o tipo de ambiente que a gente tem para poder escolher a plantinha ideal para cada ambiente que a gente precisa colocar. A planta é um ser vivo, então ela também precisa de cuidados, de atenção, né? Ela precisa de nutrientes, não é só a água. Né? Então a gente às vezes precisa ter um composto ali para fazer com que ela fique mais adubada, mais viva, mais vibrante. Eu queria que você falasse também a respeito disso. Claro, claro. Imagina assim, você tem bastante planta na sua casa, você sabe. Imagino que sejam plantas em vaso. Sim. Toda vez que a gente molha, escorre bastante água, escorre um pouquinho de terra, a terra vai baixando. Isso vai deixando o solo dessa plantinha, a terra dessa planta, um pouco mais pobre. Ou seja, vai lavando o nutriente, vai limpando o nutriente. É a mesma coisa, a gente só tomar água, a gente vai ficar fraco. Sim. A planta não é diferente. Então a gente sempre precisa repor esses nutrientes de alguma maneira. Seja com fertilizante mineral, que é granulado normalmente, ou com algum composto orgânico, com de minhoca, com esterco, com compostagem, que são coisas muito interessantes da gente estar repondo todo mês nos nossos vasos. Quando a gente fala a respeito dos vasos, também é importante a gente lembrar o telespectador que existem vasos que são tipo os vietnamitas, que está na moda, mas para algumas plantas não fica bacana, né? Não só da forma estética, né? Mas também do ponto de vista do desenvolvimento dela. Queria que você falasse a respeito dos vasos, tanto para ambientes externos como externos. Tá. Bom, os vasos é uma questão muito ampla. A gente tem vaso, tem cachepô, aí tem vários materiais, cimento, cerâmica, plástico, os vietnamitas, tem polietileno agora que está vindo com tudo, que são mais leves, né? Exato. E dão também um visual bacana para o paisagismo. Sim. Então a gente precisa entender muito da necessidade que a gente tem com aquela planta ali e do ambiente também. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui no seu estúdio um vaso de barro, vai vazar água, vai começar a mofar, vai ficar com um aspecto esquisito com o passar do tempo. Então não seria interessante. A gente tentaria trabalhar com vietnamita, com algum de polietileno, de cimento, que seria a longo prazo mais vantagem do que um de cerâmica, por exemplo. Então entender o ambiente,
entender a necessidade da planta para poder, então, vir com o vaso e vir com a planta certa. E quando a gente fala a respeito do vaso, a gente também tem que lembrar o telespectador que a gente tem também ali todo um processo para encher esse vaso, né? Então a gente tem que colocar uma telinha, né? A gente, de verdade, essa terra, como você explicou, ela não ir embora toda vez que a planta ela é hidratada. Perfeitamente. Existem algumas técnicas, Fábio, para a gente colocar essa montagem do vaso. Sim. Normalmente a gente precisa fazer a drenagem, que é com argila expandida, que são as bolinhas de argila. Sim. São rígidas, elas não são fofinhas, igual aquela argila de artesanato. E são acessíveis. São acessíveis, são baratas. Dá para colocar pedrisco, dá para colocar qualquer coisa que seja um tamanho irregular. Tá? Que não seja o mesmo tamanho, senão vai condensar e não vai dar certo. A gente coloca uma manta de bidim, que é para separar essa argila dessa terra e para também não deixar com que a terra compacte essa drenagem. Depois a gente vem com a nossa terra, o nosso composto orgânico e então a plantinha. E depois é só fazer acabamento e ficar tudo bonito. Vamos agora falar do tema propriamente dito, que são as plantas, né? Claro. Dentro de casa. Quando você falou a respeito do ambiente, do substrato, dos vasos, agora a gente vai falar sobre as plantas propriamente dita, como eu disse agora há pouco. Por exemplo, tem pessoas como eu que adoram orquídeas, né? E as orquídeas, elas têm uma durabilidade muito grande, né? E tem pessoas que eu aprendi, quando eu tinha esse programa em Bragança Paulista, Atibaia e região apenas, eu aprendi num Garden, que era um patrocinador do meu programa na época, que a gente pode aproveitar também a orquídea e colocar dentro, colado com uma árvore que termina desenvolvendo. E é uma verdade, porque aconteceu isso. Eu queria que você falasse também a respeito das plantas para dentro de casa agora. O que você sugere para quem quer colocar uma plantinha na sala, para quem quer colocar uma planta na cozinha, para deixar ali ornando, de repente não uma planta, mas a gente pode ter, por exemplo, um cachepô com algumas ervas, né, alguns temperos, na jardineira, melhor dizendo. Sim. Se lembra do ambiente que eu comentei com você? A gente precisa primeiro entender o ambiente que a gente está querendo colocar. Por exemplo, aqui tem uma janela grandona, é um ambiente bem iluminado, então eu poderia considerar como um ambiente de meia sombra, que a gente conseguiria ler, por exemplo, um papel, sem precisar acender a luz. Isso é um ambiente de meia sombra. Dentro disso, a gente vai procurar algumas plantas que são de meia sombra. Por exemplo, um manjericão, um alecrim, que podem ser cultivados na meia sombra. Orquídea, por exemplo, ela fica embaixo de uma copa de árvore na natureza. Então, são ambientes propícios para esse tipo de planta, que não crescem tanto. Ok. E aí, dentro disso, depois que a gente entendeu o ambiente, depois que a gente pesquisou um pouquinho das plantas, a gente, de fato, vai escolher o que atende à nossa necessidade para cuidar dessas plantinhas também. Você falou que tem um cacto. Sim. Olha, pouquíssimo. Raríssimo, Então, imagina se você colocar ele debaixo da torneira, num vaso. Ele vai morrer. Exatamente. Não adianta nada a gente colocar a planta perfeita pra gente no ambiente errado. Você entendeu? Não adianta nada, por exemplo, a gente querer colocar uma planta que a gente precisa molhar bastante perto do teto, que a gente não vai conseguir cuidar. Então, a gente precisa levar isso em consideração também na hora de escolher a planta. Então, por exemplo, para dentro de casa, Zamioculca vai muito bem, Palmeira rafis, Palmeira areca, Bambu moçô vai super bem, e plantas nesse sentido. A lança de ogum vai super bem, espada de São Jorge, próprio cacto, que não precisa cuidar tanto. Sim. Esse tipo de planta que vai super bem para dentro de casa. Compreender também a rotina daquela família, né? Porque como você bem colocou, por exemplo, eu não tenho tempo de cuidar das minhas plantas mais. Sim. Eu fico praticamente semana toda em São Paulo, só volto no final de semana. Então, a minha mãe que cuida para mim. Então, assim, o cactus, ele é bárbaro por conta disso. Ele fica num lugar que bate bastante sol e quando chove também ele termina recebendo essa água que é natural. Eu termino deixando a natureza cuidar dele, né? Porém, as lanças, elas estão debilitadas. Né? Elas já não estão mais bonitas, porque eu deixava elas dentro de casa, mas percebi que elas precisam de luz. A minha sala é muito ampla, mas não cabe mais, não dá para ficar dentro de casa, porque elas estão ficando murchas. Entendi. E aí eu comecei a colocar na área de luz e elas começaram a reagir. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade de falar com a plantinha, de conversar com a planta, que parece coisa de doido, mas não é. Não é, exato. Né? Exatamente. Eu falo com as pessoas que me seguem nas redes sociais que a gente precisa ter 4 manutenções na hora de cuidar da plantinha, que é a diária, que é justamente o que você falou, entender comportamento da planta. Sim. Se a gente não olha para a cara dela todo dia, a gente não vai saber se ela está precisando de água, se está precisando de luz. É um ser vivo. Exato. É que nem um gato, por exemplo. Né? Ele está lá,
mas Sim. assim, ele não fala nada. É isso mesmo. Mas você entende quando ele está com fome, quando ele está com sede, quando ele está cansado. A planta é a mesma coisa. Sim. Na observação diária a gente vai entender. Na semanal, além da rega, é bom sempre fazer uma limpeza. Seja uma poda pequena, tirar a folhinha seca do vaso. Na quinzenal, na terceira manutenção, a gente vai colocar algum produto da compostagem, algum mineral ou algum defensivo. Bacana. E no mensal a gente vai trocar a terra do vaso, vai fazer uma poda maior, vai fazer um cuidado um pouco mais agressivo, que a planta não consegue fazer isso toda semana. Sim. Então, com esses 4 cuidados, além de todas essas outras dicas que eu passei, a gente consegue ter uma sobrevida muito grande das plantas. Bacana. O nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Tenho uma jabuticabeira que tem mais de 30 anos no meu quintal, mas ela não está mais dando fruto. Ela ainda tem jeito? Quem pergunta é a Sabrina Barros, de Salvador, Bahia. Um beijo novamente para a Bahia, que está com força total nessa tarde. Sabrina, tem jeito sim. Como ela é uma planta com bastante idade já, a gente precisa se atentar justamente para a terra que ela está. Provavelmente está no chão, né? Mas a gente tem 3 fatores na terra que são determinantes para o sucesso ou não da planta, que é o fator químico, ou seja, adubação, toda a parte de nutrição que a gente comentou aqui, o fator biológico, que vai ser a acidez desse solo, então a gente pode tratar isso com calcário dolomítico, por exemplo, e o fator físico, que seria como que está esse solo, ele está muito denso, ele está muito solto, a gente precisa entender isso para poder corrigir. Você conseguindo corrigir esses 3 fatores, a gente consegue voltar essa jabuticaba a produzir. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Dizem que a era usada em muros e paredes atrai besouros, aranhas, lagartas e até o temido marandová. Isso é verdade? Quem pergunta é Fábio Silva, de Guarulhos, São Paulo. Marandová nunca ouvi falar, sério. Bom, todo jardim que não tem cuidado, ele é propício para praga. Isso é um fato. Assim como qualquer coisa na nossa vida, né? Tudo que a gente não cuida dá problema. Então, assim, Fábio, se você fizer a poda da sua era, se você fizer a nutrição correta da sua era, as limpezas que elas precisam ser feitas, dificilmente vai ter praga, dificilmente vai ter algum tipo de inseto te perturbando. E eu tenho certeza que não só a sua era, mas todo o jardim vai ficar saudável e vai ser próspero aí por muitos anos sem dar dor de cabeça. Você provavelmente tem bastante planta lá, você sabe muito bem disso. Que cuidado é essencial. É fundamental. Aliás, tem umas fotos que daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, que chegou aqui lá das minhas plantas de casa para você comentar. Só que eu estou do lado de um técnico, vamos comentar. Sim, vamos comentar. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Tenho uma área iluminada em casa e gostaria de fazer um jardim. Quais as espécies mais recomendadas? Quem pergunta é Eduardo Araújo, de Caxias, Manaus, perdão. Caxias, Manaus. Duda, seguinte, área iluminada, bate sol ou é só luz indireta? Igual aqui, por exemplo. Se for sol, você tem diversas opções, com flor, com fruta, que é maravilhoso isso para ter em casa. Se for uma área iluminada, você pode ter plantas comuns, como lírio da paz, antúrio, bambu da sorte, enfim. Isso vai depender muito do que você considere iluminado, tá? A gente já falou como considerar os ambientes de sol pleno, de meia sombra ou de sombra, e isso vai ser muito relativo ao seu local também. Mas coisa com flor, coisa com perfume, normalmente gosta bastante de sol. Então acho que seria uma boa ideia para você por aí, tá bom, Duda? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Qual a melhor forma de regar espécies plantadas em vasos grandes? Como posso evitar que o prato usado para proteger o piso fique cheio de água? Quem pergunta é Severino Luz, do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Severino, seguinte, vamos começar pela última pergunta, que é como evitar que o prato fique cheio de água. Você precisa... E evite o mosquito da dengue. Exatamente, bem dito.
você precisa fracionar essa rega. Então, em vez de molhar 5 litros de uma vez, 10 litros de uma vez, enfim, a quantidade que você tem regado de uma vez só, fraciona isso ao longo do dia ou fraciona isso durante a semana, tá? Que vai evitar que a água escorra completamente ali para o prato. E como regar a planta, o vaso grande, isso vai depender muito da planta que você tem, tá? Não tem uma regra específica para isso. Afinal, cada planta é uma planta diferente, cada local é um local diferente. A gente recebeu aqui pergunta de Manaus, recebeu pergunta de Salvador. A gente está em São Paulo, então não tem como ter uma regra específica para isso. Mas assim, de modo geral, bem genérico, respondendo a sua pergunta, mantenha o solo levemente úmido, tá? Não deixe ele ficar completamente seco, nem completamente encharcado. Caso você tenha alguma dúvida de como medir isso, bota um palito de churrasco. Se ele sair sujo é porque está úmido, se sair seco é porque o solo está seco. Beleza? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, Gabriel. Minha neta tem muita alergia e sempre ouvi dizer que plantas podem ajudar no tratamento. Isso é verdade? E quais plantas são recomendadas? Quem pergunta é a Carla Almada, de Patos, Paraíba. Fábio, sabia que eu fiz uma pesquisa recentemente e eu descobri que a NASA recomenda planta dentro de casa? Olha que coisa boa. Pois é. Para trocar o oxigênio e tudo mais. Exatamente. Elas ajudam a purificar o ar, acredita? Sim, com certeza. Para você, que sua neta tem muita alergia e tudo mais, eu recomendo que você coloque lírio da paz, espada de São Jorge, babosa, aquela mesma que usa para o cabelo, para a pele, é muito boa. Que mais? Azaleia, muito bom, begônia, gérbera. Enfim, tem algumas plantas ali que a NASA recomenda mais, mas de modo geral, toda e qualquer planta que a gente coloque dentro de casa é benéfica. Show de bola. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Acabou? Mas não acabou não, porque tem as imagens que minha mãe pede correndo aqui nos bastidores. Mãe, manda as imagens das minhas plantas para o Gabriel pegar e dar umas dicas aqui para nós. Vamos ver então, se estiver pronto aí. Foi feita de última hora, viu, gente? Então nem repare, ainda mais que minha mãe tira foto daquele jeito, né? Oremos! Bom, mas, Gabriel, eu queria que você falasse também a respeito justamente dessa coisa. Tem plantas que têm um prazo de validade, né? Isso também? Porque é um ser vivo, mas tem umas que são mais suscetíveis à durabilidade dela, né? Sim. Normalmente, Fábio, planta com flor, elas tendem a durar um pouco menos. Tá? Isso por questões comerciais, vamos dizer assim. Sim. Porque é o seguinte, o pessoal produz muito flor em específico em estufa para ter tudo ali climatizado, tudo bem organizado, de acordo com o que eles precisam para fazer a produção. E a semente que eles usam ali para plantar é uma semente estéreo. Sim. Então ela só nasce uma vez e não nasce mais semente. Perfeito. Então acaba que acaba morrendo mesmo. Por exemplo, o girassol. O pessoal sempre vai na floricultura perguntar quanto tempo dura o girassol? Fala, em média de 15 dias. Depois ele morre e dificilmente vai conseguir plantar. Mas assim... O pinheiro também de Natal, né? Exato. Que é uma coisa que eu fico revoltado. A gente compra aquele pinheiro caro e depois do Natal ele já começa a minguar. Exato. E assim, é questão de conseguir escolher a planta certa. Tá? Não é nem questão de vai morrer, de não vai morrer. Por exemplo, a orquídea. É uma planta que dura bastante tempo, que a floração dura bastante tempo. Perde a floração, perde a graça, bem entre aspas, mas você consegue cultivar depois. Tá? Não são todas as plantas com flor que consegue, mas a grande maioria você consegue fazer isso. Planta de folhagem, normalmente, por exemplo, lírio da paz, antúrio, que tem flores bonitas, bromélia, você consegue cultivar depois. Entendeu? Eu aprendi com o Clodovil, que gostava muito de flores, quando eu frequentava a casa e o apartamento dele aqui, o apartamento da República do Líbano. As rosas, ele dava um picote meio meio assim, sabe? Meio na diagonal. E colocava também um remedinho para dor de cabeça ali, para ajudar a durar mais. Isso funciona mesmo? Olha, essa do remedinho para durar mais eu não conheço. Mas cortar na diagonal é sempre bom, porque a gente aumenta a área de contato dela com a água. Então, por exemplo, imagina um corte no nosso dedo mesmo. Se a gente corta ele retinho, tem menos área de contato. Sim. Então ela não consegue absorver tanta água. Se a gente corta ele na diagonal, tem toda essa intersecção do dedo. Perfeito. Para absorção mais rápida. Exato. E a gente tem que trocar essa água? Pelo menos 2 vezes por semana.
Tá? Por conta de mosquito da dengue e por conta de odor também. Perfeito. Mas se colocar uma colherzinha de água sanitária ajuda? Ajuda. É uma colher de sopa, o odor, né? e a dengue também. Ai, coisa boa. Tá. Bom, agora sim tá pronto. Obrigado, Marcos. Colocou as imagens pra gente pegar a emoção. Vamos mostrar ali. Eu tô com cactos em casa. Ó, aí essa são as minhas... Lança de algum, essa daí. Eu ganhei. Estavam lindíssimas. Foram pra minha sala de estar. Aí começaram a minguar. Tá tudo feia. Tadinhas. O pai tá aqui. Não dá para cuidar, entendeu? E aí também tem essa outra, uma Rafis, que ela tá com um pouquinho de fungos também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar? Fábio, essa planta em específico, você precisa tirar essas pontinhas que estão amarelas. Tá, então posso jogar tudo, ou eu corto? Não, só cortar, como se fosse cortando a unha mesmo. Tá. E essas folhas que estão mais amareladas, eu vendo que tem uma ali que tá um pouco até meio queimada, aí você pode cortar porque essa folha não vai voltar a ficar 100% verde, tá? Perfeito. E eu corto também na diagonal ou corto reto? Não, você corta reto. Se a gente cortar na diagonal nesse caso, a gente está abrindo mais porta para fungo e para bactérias. Olha, que bacana. Por isso que é bom conversar com um técnico, né? Graças a Deus. Veio a hora certa. Essa daí, eu não lembro que fruta que ela dá. Você tá com cara de ser jabuticaba. É jabuticaba. Minha mãe fez, inclusive, há 15 dias atrás, uma geleia das frutinhas dela, que eu achei uma graça. Ela fez, eu achei o máximo. Tá até lá em casa. E aí, essa daí, ela tava... Volta lá, aquela, por favor, diretor. Ela tava... toda minguadinha, eu coloquei substrato, fiz todo esse processo que você falou. Legal. E ela começou a dar frutos. E foi a primeira vez que a gente fez mesmo uma geleia com os frutos dela. É uma delícia, né? Eu adoro, Colher dentro de casa. Então, e aí é uma área de luz, viu, gente? Não é nada grandioso essa minha área de luz, não. E ela tá bonita mesmo. Agora, essa daí, olha, é o cactus que eu te falei. Sim. Eu ganhei da minha querida amiga Maria de Lourdes Duarte, a Lourdinha. E ali, a base dela, você vê que tá com fungos. Aí a chefe Márcia Almeida, que veio da Bahia, pegou e falou para mim, Fábio, infelizmente, meu amigo, você vai ter que cortar essa base e replantar. Eu nem sei se vai dar para replantar. Vai dar? Vai dar trabalho, mas dá. Sério? Vai ter Corta essa base, passa bastante canela na base para não ter... Para matar o fungo? Para matar possíveis fungos. Faca esterilizada e uma luva bem grossa para não furar a mão. Cortar, porque os espinhos... E se você notar em cima, por que ela foi para essa área? Em cima, ela tá dobrada, machucou. Por quê? Porque ela cresceu tanto que pegou o pé direito da área de entrada da minha casa. Entendi. Então eu coloquei para essa área de luz, né? Mas aí machucou a ponteira dela. Ela não era nada. E tem uma outra, não sei se tem mais alguma que minha mãe mandou. Não mandou, né? Tem? Tem uma que machucou, aí colamos com uma fita adesiva e terminou que ela começou a nascer de novo. Ah, que legal. É um cactus. Coisa boa. Mas então eu tenho que fazer o quê com aquelas lanças? Com a lança você tenta juntar ela, aliás, tenta tirar e replantar ela, replantar elas mais uniformes, mais próximas uma da outra. E aí, observar, não tem muito o que fazer. Observar. Isso serve para todo mundo. Para todo mundo, exato. É por isso que eu fiz questão de pedir, gente, as fotos de última hora, para ilustrar a nossa pauta, para você compreender que todo mundo passa por isso em algum momento, né? Sim. Se tiver como voltar na foto da lança, a gente... Vamos lá para a gente comentar então da lança, que é bacana, aí você explica melhor para quem está em casa. Mas não tem muito segredo. A lança ela é uma planta que não tem muita raiz, então é bem tranquilo. É a anterior a essa, aquelas que tem... Isso. Ela é uma planta que não tem tanta raiz, tá, Fábio? Então é tranquilo para replantar ela. Vai fazer sujeira? Vai fazer sujeira. Mas é um mal necessário. Então, vai juntar todas elas próximas uma da outra, para poder tentar fazer um malabarismo ali de equilibrista. Sim. E aí elas vão ficar... Essas que estão com alguns fungos, eu jogo ou não? Pode tirar elas, não tem problema. Melhor pouco do que muito, né? Para não contaminar. Melhor pecar por falta do que por excesso. E você vê essas pedras grandes, é porque eu tenho um gato de 4 patas, o Bibi, aí ele tem o banheirinho dele, tem tudo, mas ele começou a fazer graça para chamar atenção, ia fazer xixizinho e cocôzinho lá. Aí eu peguei e coloquei essas pedras, nunca mais ele fez. Aí ele faz um banheirinho dele, tá doutrinado, tudo bonitinho. É o máximo. Isso é bom.
Uma outra dica também para quem tem pet e não gosta de ficar subindo, que tem pet que não faz as necessidades, Isso. começa a cavar. Isso mesmo. É colocar espetinho de churrasco em volta do vaso. Dá judiação, Ah, mas... colocar tudo em volta. Isso. Que bacana, Que ideia aí o pet não boa. consegue acessar. Ótimo, ideia muito boa. Tá aí. Deixa eu passar o contato do técnico em paisagismo, o Gabriel Polo, que certamente vai voltar ao nosso programa para a gente falar. Eu já pensei aqui em vários temas de pautas para você, tá? Maravilha. Olha, Totti Cursos de Paisagismo. Então, quem quer fazer curso de paisagismo com você, seja quem esteja em Salvador, em Santa Catarina, em Goiânia, pode fazer, porque é online seu curso. Online. Quem estiver nos Estados Unidos consegue fazer. Bacana. Então, é Totti Curso de Paisagismo lá no Instagram. Isso. Totti Curso de Paisagismo. tottipaisagismo.com/seja bem-vindo. tottipaisagismo.com/seja bem-vindo é o site. E também tem o Instagram do Gabriel Polo, que é o Gabriel Paisagismo. Gabriel Paisagismo. Dá pra gente entrar? Tem tempo de entrar lá rapidinho no do Gabriel, pra gente poder mostrar pro pessoal de casa para ilustrar a pauta. Eu sei que a gente tá corridinho, mas é bacana, já que é muito importante a gente mostrar para quem está em casa o seu trabalho e também a gente poder falar daquilo que interessa para a nossa audiência, para o nosso telespectador. Gabriel Paisagismo, Totti Curso de Paisagismo e tottipaisagismo.com.br/seja bem-vindo. Isso. Só para falar para sua audiência aqui, Fábio, esse curso de paisagismo que a gente tem é desde a pessoa que é totalmente iniciante, para quem não entende absolutamente nada de planta, até para quem já é profissional e já atua na área. Que a gente vai pegar, vai nivelar todo mundo na base e vai escalando aos poucos. Bacana. Até chegar na parte de realmente captar cliente, abrir CNPJ e começar a trabalhar com isso. Bacana. Então, você que está desempregado, você que recebeu o seguro-desemprego, não sabe o que fazer e gosta de plantas, aí quem sabe é uma possibilidade para você se tornar aí um profissional que vai atender outras necessidades de clientes e assim por diante, né? Exatamente. Tem que investir em você sempre. Olha só, que bacana. Aí está o Instagram do Gabriel. Vamos dar uma olhadinha. Fala um pouquinho, Gabriel, rapidinho. Claro. Esse é o meu Instagram, que é o meu pessoal, bem entre aspas, tá? Então, tem bastante coisa de paisagismo, tem alguns trabalhos que eu fiz, tem algumas viagens que eu fiz também. Ai, adoro suculentas. Vamos marcar uma pauta para você vir falar de suculentas? Vamos. Podemos fazer até uma mão na massa aqui, ensinar o pessoal acho a fazer. fantástico. Vamos esperar só um pouquinho para você fazer a mão na massa, porque a nossa área gourmet vai se transformar num grande cenário aberto. Então você vai ver que bacana para a gente fazer lá fora mesmo. Combinado, Fábio. Tem bastante coisa, 3 segredos de jardinagem, sem tempo para cuidar de planta. Então tem bastante dica prática, tem cupom de desconto, tem, enfim, um pouco de lifestyle, tem um pouco de tudo aí. Bacana. Parabéns, viu? O Totti Curso de Paisagismo, ele já é um pouco mais voltado única e especificamente pro paisagismo mesmo. Sim, tá? Bacana. Então tem técnicas mais afloradas, mais aprimoradas, mais complexas ali para quem quer aprofundar um pouco mais, para quem quer dar um up nas plantas esse ano aí. E aqui quem quiser te encontrar no paisagismo, você está num garden, né? Isso aqui na Bela Vista? Na Bela Vista. Ali Qual o endereço? Na rua Vaiandava, próximo à família Mancini. Ah, bacana, ali conheço, passo sempre por ali. A gente fica embaixo do viaduto. Ah, embaixo da Radial Leste. Bacana. Próximo à Praça Roosevelt, próximo à Rua Augusta, tá bem facinho para quem for de São Paulo. Bacana. Obrigado, Gabriel Polo, Fábio, seja bem-vindo, viu? A família Obrigado. de Feito, espero você mais vezes, sobretudo na nossa área externa ali com pautas bacanas. Combinado. Obrigado. Fábio. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de Feito, até já.